do terraplanista cujo experimento deixou literalmente frito, a streamer que comeu tanto que explodiu. Vem comigo para conferir mais algumas pessoas que faleceram de formas estúpidas. Provando seu ponto. Se tem um grupo de humanos que não surpreendem que sejam tão burros para aparecer num vídeo como esse, são os terraplanistas. Acreditando que a Terra não é esférica, mas sim um disco plano, essas pessoas se reúnem em massa na internet e na vida real, tentando incansavelmente provar sua crença. Mas como veremos em breve, a tentativa de demonstração desse terraplanista não saiu como esperado. Essa história se passa no Canadá em 2012. Esse cara, que chamaremos de Bill, era um terraplanista declarado e orgulhoso, e morar em Saskatchewan, uma área com uma paisagem relativamente plana, apenas perpetuou a crença dele. Então um dia, na tentativa de provar a teoria da Terra plana de uma vez por todas, o esperto saiu com uma câmera presa a um longo poste de metal, no que eu presumo ter sido uma tentativa de conseguir uma vista aérea da Terra inteira. Com seu experimento genial e totalmente infalível, Bill começou a balançar o seu enorme aparato de câmera no ar, só que o poste era longo e pesado demais para equilibrar, e logo começou a cair. E bom, pequeno conselho para quem planeja balançar um enorme pedaço de metal no ar: é melhor garantir que o seu entorno esteja livre de linhas de energia com fios elétricos. Pois é, como você pode imaginar, o poste do Bill não desafiou as leis da gravidade e caiu em cima de uma linha de alta tensão, deixando o cara muito bem passado, se é que você me entende. Bom, pelo menos ele morreu como um herói defendendo a sua causa. Claro que valeu a pena, né? Right, yeah, of course. Paixão mortal. Dizem que o amor é cego e pode te levar a fazer loucuras. E falando como alguém que recentemente casou online com uma suposta princesa da Nigéria e foi enganado com todas as suas economias, eu tenho que concordar. Enfim, a nossa próxima vencedora do Prêmio Darwin é uma mulher que estava tão perdidamente apaixonada que isso causou sua própria morte. O ano era 2010 e um casal que, para simplificar, eu vou chamar de Stephanie e John, estava no meio de uma discussão acalorada. Quando os ânimos atingiram o ápice, a Stephanie, que tinha 49 anos, saiu de maneira dramática da casa do John na Califórnia. Só que logo ela se acalmou e voltou para casa dele, com a esperança deles se beijarem e fazerem as pazes. Tudo isso sem saber que ele tinha saído de casa nesse meio tempo. Batendo na porta sem sucesso, Stephanie presumiu que John ainda estava chateado e ignorando. E foi aí que ela arquitetou um plano que infelizmente seria o seu próprio fim. Mas antes de entrar em detalhes, eu gostaria de salientar que Stephanie era uma médica de verdade, ou seja, alguém que se esperaria que fosse inteligente e conseguisse racionalizar situações com sensatez. Só que mesmo com um diploma em medicina, o poder enlouquecedor do amor fez ela pensar que seria uma ótima ideia invadir a casa de John, entrando pela chaminé. Subindo até o telhado dele com uma escada, a doutora Stephanie se jogou pela chaminé, tentando cair de pé. Mas por mais que ela se mexesse para descer, não demorou até ela ficar entalada, quando a chaminé se estreitou perto da base. Lutando contra a gravidade, o peito de Stephanie rapidamente ficou tão comprimido que ela não conseguia respirar, e assim logo sucumbiu à asfixia. Claro, sem que ninguém suspeitasse que ela estava lá, seu corpo permaneceu na chaminé por 3 dias. Isso até John começar a sentir um fedor pungente e um líquido vazando, alertando para a verdadeira história de terror que se escondia em sua chaminé. Traumático, né? Até explodir. Originalmente ganhando popularidade na Coreia do Sul por volta do início da década de 2010, o mukbang é uma tendência popular na internet, na qual as pessoas se filmam comendo para um público online. Mas embora o mukbang possa parecer uma diversão inofensiva, apenas meio incomum, acredite ou não, pode ser mortal, já que frequentemente envolve o consumo de grandes quantidades de comida. O nosso próximo prêmio Darwin vai para uma popular influenciadora chinesa que se destacou com seus vídeos extremos de mukbang, passando normalmente 10 horas por dia, comendo até incríveis 10 quilos de comida em apenas uma sessão. Isso começou como uma forma inocente de complementar sua carreira de garçonete, ganhando um extra com anúncios e doações de espectadores. Só que ao perceber que poderia ganhar muito dinheiro só comendo, ela largou o emprego e se tornou uma banqueteira em tempo integral. Tanto que não demorou muito para que ela se tornasse obesa mórbida, pesando impressionantes 300 quilos. E com isso, não é surpresa que essa campeã dos pesos pesados também tenha começado a enfrentar várias hospitalizações por causa da obesidade.
obesidade. Apesar do impacto que o mukbang teve em seu corpo, além das crescentes preocupações da família, nada impediu de continuar comendo milhares de calorias em nome da criação de conteúdo. Mas então, em uma noite de 2024, 10 horas depois de um banquete transmitido com montes de frutos do mar, frango frito e muito mais, ela de repente caiu morta na frente dos espectadores. As necrópsias revelaram que a jovem de 24 anos tinha um estômago gravemente deformado, que estava cheio de comida não digerida. Acredita-se que o seu estômago tenha estourado, derramando conteúdo em seu abdômen. Meu Deus, que horrível! Eu queria ser mais empático, só que essa foi uma morte totalmente auto-infligida, e se torna ainda mais egoísta quando você considera como deve ter afetado a família dela. Eu diria que esse foi um dos prêmios Darwin mais idiotas de todos, mas se você quiser julgar por si, ainda tem muita história pela frente. Um deslize. Famoso por ser o primeiro homem a saltar das cataratas do Niágara dentro de um barril em 1911, Bob Leach era um artista de circo atrevido, conhecido por se envolver em todo tipo de peripécias perigosas. Tendo se submetido voluntariamente a algumas das situações mais fatais e sobrevivido, esse cara morreu de uma das formas mais inesperadas e comuns. Sua morte, inacreditavelmente, aconteceu ao escorregar em uma casca de laranja. Ele escorregou na casca da fruta enquanto caminhava por uma rua na Nova Zelândia e acabou quebrando a perna. A lesão resultante levou uma infecção tão grave na perna que ele acabou tendo que amputá-la, e o adeus de Bob veio poucos dias após a amputação, com seu corpo se mostrando muito enfraquecido pela provação de sobreviver. Os médicos sugeriram que lesões anteriores na perna, enquanto realizava acrobacias, a enfraqueceram, o que significa que o seu estilo de vida ousado foi provavelmente responsável por sua morte, mesmo que indiretamente. Só prova que é possível ser o cara mais durão do mundo e ainda ser derrubado por algo insignificante quanto uma casca de laranja. Então cuidado, galera, essa vitamina C aí pode ser sua inimiga. Vingança voraz. Nós humanos podemos estar no topo da cadeia alimentar, mas isso não significa que sejamos invencíveis. Frente a frente com os predadores mais letais do mundo, é normal que essa cadeia alimentar se reorganize. E em 1997, na região selvagem do extremo leste da Rússia, um caçador russo tentou matar um tigre a tiros, enquanto ele se alimentava de uma presa. Porém, ele só conseguiu feri-lo. Só que como o tigre tinha fugido, o caçador decidiu roubar parte da presa. Alerta de spoiler, péssima decisão. Ferido e agora faminto, é compreensível que o tigre agora estivesse bem vingativo, e assim ele farejou o caçador até sua cabana, onde destroçou tudo que tinha seu cheiro. De fato, quando o caçador finalmente retornou à sua cabana, agora em ruínas, se deparou com um hóspede faminto lambendo os beiços. Sem absolutamente nenhuma piedade, o tigre arrastou vorazmente o caçador para os arbustos e o devorou. Nem preciso dizer que esse caso de karma instantâneo chegou aos jornais quando acharam os ossos do caçador, e a história surpreendente foi reconstituída. Moral da história: não roube comida de um tigre, senão você mesmo vira comida. Pagando o preço. O drive-thru é uma das maiores invenções da humanidade, mas apesar de ser simples, uma idiota conseguiu bater as botas em um. Enquanto estava no drive-thru de um café, a mulher em questão estava pagando em dinheiro, mas ao estender a mão pela janela do carro, deixou as cédulas caírem. Certamente ela pensou que não era nada demais e abriu a porta para pegar o dinheiro. Só que ao fazer isso, seu pé acidentalmente escorregou do freio do veículo automático, jogando o carro para frente de maneira brusca. Infelizmente, isso fez com que a porta do carro colidisse com um poste à frente em alta velocidade, batendo a porta contra o seu corpo e a esmagando. Os perigos de um carro automático. Que sirva de lição para sempre usar o freio de mão e nunca dirigir sem tomar um café. Voando na estrada. Pegar a estrada não é uma maravilha? Lanches, músicas, jogos com os amigos, paisagens bonitas, sua amiga voando pra fora do carro rumo à morte. Pera aí, como assim? Acontece que viagens de carro não são tão divertidas quando você e os seus amigos são idiotas. Em 2020, uma estudante universitária que chamaremos de Beck e os seus amigos estavam viajando de carro pelo Parque Nacional das Grandes Montanhas Fumegantes no Tennessee. No banco do passageiro, Beck estranhamente achou que seria uma boa ideia se empoleirar na janela, com as pernas pra dentro do carro e as mãos segurando o bagageiro do teto. Porque, que poderia dar errado? Com o vento soprando seus cabelos enquanto dirigiam pela estrada, Beck não se importava com mais nada. Isso até o bagageiro no teto, no qual ela estava pendurada, se soltar do veículo levando-a junto. Levada pelo vento, foi o adeus de Beck quando ela atingiu o chão em alta velocidade. Embora tenha sido o comportamento burro dela que a levou à morte, também é preciso questionar a inteligência dos amigos. Quem é que permite que uma amiga se projete para fora de um carro em movimento? É preocupante que essas pessoas vivam entre nós. Por uma selfie.
Tem um velho ditado que diz: quem fica na frente de trens provavelmente será atropelado e morrerá. Tá, acho que não é bem um ditado, mas como a gente vai ver em breve, provavelmente é um bom conselho. Em 2024, uma mexicana de 29 anos estava admirando um trem a vapor antigo, conhecido como a Imperatriz, que passava pela cidade de Nopala de Villagrán, a noroeste da cidade do México. Na verdade, ela ficou tão apaixonada pela locomotiva que queria tirar uma selfie com ela, achando que era boa ideia ficar perto dos trilhos com o celular no ar e de costas pro trem, que se aproximava dela. Num plot twist nada surpreendente, o trem se revelou consideravelmente mais largo que os trilhos e atingiu a mulher em cheio na cabeça, mandando em uma viagem só de ida para a vida após a morte. Ironicamente, foi relatado que ela estava avisando as crianças para ficarem a uma distância segura do trem com antecedência, um conselho que nem ela ouviu. Espero que essa selfie matadora tenha valido a pena. Não brinque com fogo. E agora temos a história de um dos nossos espectadores, que diz ter conhecido pessoalmente esse vencedor do Prêmio Darwin. Pouco depois de se formar no ensino médio, algo muito louco aconteceu com um dos seus ex-colegas de classe, que vamos chamar de Tony. O Tony era conhecido por não ser flor que se cheire, tanto que um dia ele decidiu que ia se dedicar à arte do incêndio. Sim, queimar coisas. O problema é que ele não tinha nenhuma experiência, e como a gente já vai ver, também era claramente deficiente em células cerebrais. Para saciar o seu apetite voraz, Tony planejou subir ao terceiro andar de uma casa abandonada e tocar fogo para destruí-la completamente. Mas aqui vai um conselho: se você planeja tocar fogo em uma casa, é melhor ter uma rota de fuga em mente. Pois é, depois de começar o incêndio, as coisas rapidamente saíram do controle. Tony se viu cercado por chamas, que bloquearam todas as rotas de saída e logo o engoliram, queimando até a morte. Bom, pelo bem da sociedade, eu acho que o melhor foi a carreira desse incendiário durar pouco. Os Três Patetas. Se você costuma assistir essa série de vídeos, já deve ter notado que um tema comum entre os vencedores do Prêmio Darwin é que muitos não têm uma compreensão básica da eletricidade, e principalmente dos seus perigos mortais. Em um dia, em algum momento no final dos anos 60, um funcionário de um depósito sentiu repentinamente um cheiro de fumaça. Temendo que pudesse haver um incêndio no local, o funcionário que investigava logo se viu diante de algo peculiar. Bem ali, em frente a seus olhos, estava uma escada de metal e 3 homens eletrocutados e mortos, e não demorou muito para o funcionário descobriu o que tinha acontecido. O cobre pode ser um material bem lucrativo para roubar e revender. Então os 3 idiotas notaram um fio de cobre solto em uma linha de energia e bolaram um plano nada genial para roubá-lo. Enquanto 2 deles seguravam a escada de metal, o outro subiu e cortou o fio com ferramentas de corte. E como você provavelmente pode imaginar, não demorou muito para que percebessem que o fio estava energizado. Os 3 caíram como peças de dominó enquanto eram bombardeados por cerca de 13.000 volts, que percorreram a escada, atravessaram os ladrões e atingiram o solo. Nem preciso dizer que foi daí que veio o cheiro de fumaça, ou seja, criminosos fritos e fumegantes. A idiotice certamente tem um preço alto. Ideia de bêbado. Se eu pudesse dar um conselho é que certamente nada de bom sai da embriaguez. É aquela festa de final de ano da galera do trabalho em 2022. Olha, por falar em 2022, nesse ano, um rapaz de 23 anos e seus amigos estavam jogando algumas partidas de golfe em um clube famoso em Queensland, na Austrália. Depois de tomarem algumas doses de bebida alcoólica no caminho, os rapazes decidiram fazer algumas brincadeiras de bêbado. Foi então que o nosso próximo indicado ao Prêmio Darwin foi desafiado a nadar até uma fonte que ficava no meio de um dos lagos do clube. Tudo isso estando completamente embriagado. É verdade que não era longe nem muito fundo para nadar, mas isso não fez muita diferença para o nosso vencedor do Prêmio Darwin. Como todos sabemos, o álcool pode prejudicar gravemente o julgamento, as reações e a agilidade geral da pessoa. Então não é de surpreender que o mergulho desse cara no lago tenha resultado em afogamento, e você achando que uma ressaca era a pior coisa que podia acontecer. Bola fora. Bom, todo mundo sabe que furacões são perigosos, então é melhor não sair de casa se estiver rolando um lá fora. Só que na Jamaica em 2024, um vencedor do Prêmio Darwin decidiu jogar futebol com os amigos durante o furacão Beryl, que foi um furacão de categoria 5, ou seja, o tipo mais perigoso. Nossa, o que poderia dar errado? Enquanto o furacão Beryl fazia o seu pior, causando estragos devastadores em partes dos Estados Unidos e do Caribe, um idiota e os seus amigos pegaram uma bola e foram pra rua. Parafraseando o grande Albert Einstein, a diferença entre a estupidez
certeza e a genialidade é que a genialidade tem limites. Enfim, os caras começaram a jogar, até que a bola caiu em uma ravina inundada, provando que Einstein estava certo. O nosso gêniozinho aqui excedeu os limites da burrice previamente compreendidos pela ciência e foi atrás da bola para recuperá-la. Para surpresa de praticamente ninguém, ele foi sugado pelo furacão, puxado lá para baixo e, bom, o resto você já imagina. Levou mais de uma semana de buscas para encontrá-lo, quando finalmente o corpo foi visto boiando no mar. Eu nunca pensei que eu ia ter que falar isso, mas galera, praticar esportes ao ar livre durante um furacão de categoria 5 é definitivamente uma má ideia. Cortando carne. Como já vimos nessa série, existem muitas formas idiotas e constrangedoras de morrer. Em 2024, um sujeito conseguiu ir de arrasta enquanto preparava hambúrgueres congelados. Os hambúrgueres estavam muito grudados uns nos outros. Lutando para separá-los com as mãos, o nosso herói tomou a ousada decisão de tentar usar uma faca afiada. Eu tenho certeza que você provavelmente já entendeu onde isso vai dar. Como todo mundo sabe, o gelo pode ser bem escorregadio, então não é de surpreender que quando ele tentou enfiar a faca de maneira agressiva, apontando na própria direção, a faca deslizou e cortou a carne, mas não a carne que ele queria cortar. Sozinho, não demorou muito para que ele tivesse um destino semelhante ao da vaca, e ele nunca comeu seu hambúrguer. Entrando de cabeça. Quando eu era criança e assistia Scooby-Doo, duas coisas me chamavam a atenção: a importância de criminosos receberem o castigo que merecem e a Velma. Ah, Velma. Enfim, esse próximo prêmio Darwin envolve um criminoso que recebeu o que merecia por causa da sua burrice alucinante. Em 2024, um ladrão na Indonésia tentou roubar um prédio residencial, arrombando uma porta trancada usando uma ferramenta. Com toda a sua força e os seus 7 neurônios, o idiota não conseguiu entrar, mas depois de algum tempo ele conseguiu abri-la com força suficiente para de alguma maneira enfiar a cabeça pra dentro. Não sei bem por que alguém faria isso, mas foi o que ele fez. E quando ele perdeu o controle do seu método de abertura, a porta repentinamente fechou e o resultado não foi nada bonito. O que eu tenho certeza que ele pretendia ser um grande assalto resultou no ladrão preso pelo pescoço, enquanto o resto do corpo balançava do lado de fora. Nem preciso dizer que ficar desse jeito não era algo muito saudável. E sem conseguir respirar, esse foi o fim da linha pro ladrão desmiolado. Esse é o preço que você paga quando se é um idiota que invade casas de pessoas. Prêmio Darwin Realeza. Essa história me inspirou a criar uma categoria separada, que eu vou chamar de Prêmio Darwin Realeza, e logo você vai entender por quê. Humayun foi um imperador mughal que governou a Índia em meados do século XVI. Sua história de vida foi de proporções épicas, e embora o seu reinado inicial tenha terminado quando ele foi deposto e forçado ao exílio, Humayun finalmente conseguiu recuperar o seu trono e mais uma vez governou o que é hoje a Índia e os seus arredores. Só que foi uma vitória curta, e embora você possa esperar que ele tenha sido novamente derrotado ou até assassinado, a verdade é que certa noite ele simplesmente tropeçou no seu manto e caiu da escada que levava à sua biblioteca e morreu em decorrência dos ferimentos. E esse foi o fim da história de Humayun. Moral da história: a leitura é um hábito perigoso, só podia dar errado. Mas como eu sugeri um pouco antes, esse tópico tem muito mais histórias. O rei Bela, o primeiro rei da Hungria, governou de 1060 até sua morte prematura aos 43 anos, no ano de 1063. E aí você me pergunta, como é que ele morreu? Bom, não foi por causa de uma guerra ou até uma doença mortal. Ele simplesmente sentou no seu trono e ele desabou. Tudo bem que era um trono muito elaborado. Ele tinha um dossel de madeira muito pesado, que caiu sobre ele e causou ferimentos graves. Mas morrer por causa de uma cadeira é bem ridículo. Próxima morte real embaraçosa, o rei Alexandre da Grécia sofreu talvez uma das mortes mais humilhantes que um rei poderia sofrer: ser morto por um macaco. Sim, em 1920, o rei grego estava passeando com seu pastor alemão nos jardins do palácio da família, quando um macaco, que pertencia a um dos funcionários do rei, de repente começou a brigar com o cão. O rei tentou separar os animais brigões, só que isso fez o macaco se voltar contra ele. E aí um outro macaco, que devia ser muito brother do primeiro macaco, se juntou ao ataque e os dois arranharam e morderam o rei. Felizmente, num primeiro momento o rei sobreviveu, porém mancando com graves ferimentos de mordida na perna e na parte superior do corpo. Então em poucos dias ele desenvolveu uma infecção na perna, que levou os médicos a considerarem amputá-la. Só que nenhum médico estava disposto a assumir a responsabilidade por essa mutilação arriscada de um membro da realeza. Então nos 23 dias seguintes a infecção se espalhou por todo o corpo do rei, causando a sua morte aos 27 anos. Eu devo dizer que essa história me deixou bem chocado. Até agora eu achava que macaco era um bichinho de boas, tipo o George o Curioso. Em outro lugar, no hall da fama das mortes reais mais idiotas, temos o rei Carlos VIII da França. Na maior parte do tempo, o rei Carlos era conhecido por ser bastante agradável e simpático, tanto que o apelido dele era Carlos o Afável. Só que apesar da sua popularidade, alguns criticaram sua impaciência e impulsividade, que possivelmente causaram sua morte.
Uma noite, o rei estava tão ansioso para assistir uma partida de tênis que acertou a cabeça no batente da porta ao sair. Inicialmente, ele ficou completamente bem, até assistiu a partida e socializou com as pessoas, até que de repente desmaiou em coma. 9 horas depois, ele deu adeus. Embora os detalhes da lesão na cabeça nunca tenham sido determinados, provavelmente envolveu algum traumatismo craniano, possivelmente associado a condições pré-existentes, mas pelo menos ele conseguiu aproveitar a partida de tênis. Vamos ver o lado bom das coisas. E para outra história de um membro da realeza que se despediu de maneira estrondosa, eu apresento a vocês a história do rei Jaime II da Escócia. O rei Jaime tinha acesso a algumas das armas mais poderosas e sofisticadas da época, e ele não hesitou em usá-las. Em 1460, ele marchou até a fortaleza inglesa, o castelo de Roxburgh, com seus canhões de cerco e um plano de reivindicá-lo à força. Só que os melhores planos às vezes dão errado, e o canhão do rei estava com defeito, o que era bem comum na época. Ele explodiu, levando o rei que estava ao lado. Agora, a nossa análise dos vencedores do Prêmio Darwin Realeza oscilou mais pro lado da ironia e do azar do que pra burrice. Mas não se preocupe, se você quer ouvir uma história de burrice, deixa eu te contar sobre o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Esse antigo imperador era obcecado pela imortalidade, colocando muitos esforços na sua busca pela vida eterna. Ele teria até emitido uma ordem executiva para procurar uma certa poção que, segundo rumores, ia lhe garantir a vida eterna. Em sua busca pela imortalidade, acredita-se que ele tenha consumido cinábrio, também conhecido como sulfeto de mercúrio, que hoje em dia sabemos que é altamente tóxico. Isso somado a prováveis várias outras substâncias potencialmente tóxicas, consumidas ao longo da vida em busca desse elixir mágico de mortalidade, teria reduzido drasticamente a sua expectativa de vida, e então ele morreu com apenas 39 anos de idade. Ou seja, os seus vários antídotos para a morte muito provavelmente encurtaram sua vida. De fato, um erro de proporções reais. E você, sabe alguma história de pessoas que morreram de maneiras estúpidas? Me conta nos comentários e eu te vejo na próxima. Obrigado por assistir.